Êxodo 20, a partir do primeiro verso. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias, para que o Senhor teu Deus, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém e amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, fale conosco, pedimos que possamos entender, Senhor, a sua vontade tão santa em cada um desses mandamentos ao longo desta série de estudos. Senhor, nós suplicamos, especialmente abençoe o estudo do 5º mandamento que estamos fazendo agora nestes domingos, para que compreendamos a sua vontade e por amor a Ti, em Cristo Jesus, como redimidos nele, possamos, Senhor, obedecer cada uma das nossas posições, Senhor. Perdoa as nossas faltas, temos pecado neste mandamento e em qualquer um dos mandamentos. Nos lava com o sangue de Jesus e nos santifica. Pelo Espírito Santo, em Jesus nós oramos, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu deixei para vocês, como eu sempre tenho feito, a pergunta 129 lá no nosso grupo e deixei também no nosso programa aí que vocês têm, está pequenininho, né? Não dá para fazer maior, mas vocês têm aí no programa de culto a pergunta, a resposta e os versículos, meus irmãos, os pontos que nós vamos tratar aqui neste estudo dessa manhã. Então, eu queria já anunciar aqui a pergunta, né? A pergunta 129 do Catecismo Maior, que diz assim: o que se exige dos superiores para com os seus inferiores? Então veja que nós vamos tratar hoje da responsabilidade dada pelo Senhor nosso Deus aos que têm autoridade sobre outras pessoas. Eu gostaria de pedir para os irmãos, nós vimos lá, né, algumas perguntas atrás, que esse mandamento ele é extremamente abrangente, então ele toca em todas as relações que nós temos com as pessoas, seja relações como superiores a elas, isto é, quando nós temos autoridade sobre elas, seja uma relação quando nós somos inferiores a elas, ou seja, quando nós estamos então debaixo da autoridade delas, ou uma relação de iguais, quando nós estamos então debaixo de uma autoridade, junto com as pessoas que nós estamos nos relacionando. Então são esses 3 níveis sempre de relações humanas que nós temos em todos os casos da nossa vida. Então eu gostaria de pedir hoje que vocês, tudo que nós vamos falar aqui, meus irmãos, vocês aplicassem em relação à sua posição como autoridade, tá? Como autoridade. E essas posições como autoridade, conforme nós vimos,
elas podem ser no sentido de idade, se você é uma pessoa mais velha que a outra pessoa, no sentido de também de talento, de dom, de oportunidades assim que Deus nos dá. Se você é uma pessoa que exerce um trabalho e que nesse trabalho você tem, ou você exerce um dom de maneira que nesse dom você é uma autoridade, ou nesse talento, ou nesse conhecimento específico no trabalho que você faz, então aplique também nessa situação. Mas também aplique se você é um pai, se você é mãe, se você tem autoridade na sua casa, é um avô, né? Se você tem alguma, ou terá alguma autoridade na igreja de Deus, ou se você tem algum cargo de autoridade pública, ou até mesmo se você é chefe de algum setor no seu trabalho, enfim, ou pessoas estão debaixo do seu poder, de alguma maneira, em termos assim, de hierarquia, você está acima deles, ou você tem algum comando sobre essas pessoas. Aplique isso a toda a situação de autoridade, desses níveis, tá bom? Eu vou pedir isso para vocês. E não só no que vocês já exercem, mas no que vocês pretendem exercer no futuro. Então é muito importante nós pensarmos, irmãos, na vontade de Deus em termos do que realmente o Senhor Deus exige de nós como autoridades. Aqui nós temos 7 pontos, se vocês forem observar, sempre pelo ponto e vírgula aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspectos que nós vamos tratar hoje brevemente. É muita coisa, irmãos, tudo que eu estou fazendo aqui nesses estudos é tratá-los com certa brevidade e até não tão profundamente, mas desejo apresentar com a graça de Deus, a vontade de Deus aqui para os irmãos em cada mandamento. E depois nós vamos refletindo e aprofundando isso, né? Esses estudos eles são como uma introdução, né? Então isso aqui na verdade é um estudo para toda a nossa vida, podemos dizer assim. Mas eu quero, antes de entrar em cada um desses aspectos, irmãos, colocar aqui uma base que é essencial para nós. Aí eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 13. Por favor, por gentileza, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. E eu gostaria agora, baseado exatamente nesse trecho, de estabelecer aqui para os irmãos, biblicamente, em que base nós vamos obedecer este mandamento específico das autoridades. Diz assim: toda alma, capítulo 13 de Romanos, versículo 1, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem, e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, a honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Alguns pontos aqui, então, que estabelecem, irmãos, a base de toda a nossa ação, toda a lei de Deus, mas agora eu quero aplicar especialmente a questão de nós exercermos autoridade. É por causa de Deus.
Veja que o apóstolo Paulo estabelece aqui que as almas devem estar sujeitas à autoridade, porque não há autoridade que não venha de Deus. Esse é o ponto que ele estabelece e que ele desenvolve aqui em todo o seu argumento, que as autoridades foram estabelecidas por Deus. Por isso que nós devemos obedecê-las. O mesmo se aplica com relação às autoridades. Podemos aplicá-la aqui. Não é o ponto de Paulo aqui. Paulo está falando de nós obedecermos à autoridade. Mas quando ele fala isso, que as autoridades são estabelecidas por Deus, nós podemos aplicar com toda a liberdade que essas autoridades elas vão exercer o seu papel também nessa consciência de que elas foram estabelecidas por Deus. Esse é o ponto. Então, irmãos, quando Paulo também diz que nós devemos obedecer às autoridades, no versículo 5, não somente por causa do castigo, isto é, não devemos obedecer porque se nós não obedecermos nós vamos ser punidos, não é somente por causa disso, mas também pela consciência, é porque ele está falando exatamente que o cristão tem uma consciência de que essas autoridades, sendo estabelecidas por Deus, elas devem ser obedecidas. Então, o cristão, ele não obedece somente quando pode ser punido, mas mesmo que não seja punido, mesmo que a autoridade nunca saiba do que ele está fazendo, mas ele obedece por causa de Deus. Ele faz tudo para Deus. E aí, quando o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, que o resumo da lei é o amor, ele diz no versículo 10, o amor não faz o mal ao próximo. Isso significa que quando nós estamos obedecendo a Deus, isso é por amor a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós vamos amar o nosso próximo. Então, qual é o princípio aqui, irmãos? O princípio aqui é que a autoridade ela deve exercer tudo para Deus, por causa de Deus, honrando a Deus, consciente de que ela está naquela posição porque Deus a colocou, e ela deve fazer isso por amor a Deus, portanto, e amando todas aquelas pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Então, esse é o princípio. Agora, isso só é possível por causa do Evangelho de Jesus. Vocês lembram, irmãos, que esse capítulo aqui, capítulo 13, ele está na parte prática da carta aos Romanos. Do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos é a parte doutrinária da carta, em que Paulo fala do pecado, que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, que em Cristo Jesus nós temos a propiciação, que todos devem crer no Senhor Jesus para serem salvos, que a justificação vem por meio da fé em Cristo Jesus somente, e que a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, nós estamos salvos, justificados, limpos, e nós passamos a estar em paz com Deus. Lembra que ele diz em Romanos capítulo 5, nós estamos agora em Cristo, em paz com Deus, nós amamos a Deus, então Deus é o nosso Deus, nós passamos a amá-lo, a viver para Ele, a sermos gratos a Ele, já estamos salvos, não estamos lutando para ser salvos, não é uma obediência, sempre eu lembro aqui, legalista, mas é uma obediência daquele que já foi salvo, já foi justificado, que ama o Senhor. Então é isso, irmãos, o cristão, quando ele exerce uma autoridade, ele tem que colocar tudo nesse contexto grandioso, glorioso do Evangelho de Jesus, de maneira que ele vai fazer tudo em gratidão a Deus, em amor a Deus, e ele vai olhar todas aquelas pessoas que estão debaixo da sua autoridade nessa perspectiva do amor a Deus, e vai amar essas pessoas. E, portanto, ele vai se colocar como um servo, Então, essa é a grande diferença entre uma autoridade que tem essa consciência e outros tipos de autoridade, como, por exemplo, nós vamos estudar hoje à noite, Nabucodonosor, que não temia Deus e que queria que os outros o servissem. Então veja como tudo muda, porque Nabucodonosor era um idólatra, ele era um homem que adorava na verdade a si mesmo, então ele queria que as pessoas o servissem. Então, quando nós vamos exercer a autoridade, a grande questão é que nós temos que entrar nesse nosso cargo, nessa função, como uma coisa dada por Deus, instituída por Deus, e para Deus, e por amor a Deus e gratidão a Deus, e que nos ordena, então, que nós sirvamos o nosso próximo, e não naquela visão mundana, pecaminosa,
da pessoa que quer ser servido, que se sente Deus, e quando assume um cargo fica orgulhoso e quer pisar em todo mundo, e quer dominar todo mundo, e ele então vai fazer o mal para as pessoas, porque ele não quer ele não quer servir, mas ele quer ser servido. Então eu queria colocar aqui para os irmãos que nós não podemos entender nada do que está aqui nessa resposta sem esse entendimento de que tudo é para Deus, e tudo é para Deus somente quando nós somos de Cristo, em Cristo, porque nós fomos redimidos, lavados, trazidos agora para uma vida de culto, de adoração a Deus. Então, aí nós podemos realmente fazer essas coisas que estão aqui, é um mandamento de Deus em relação às autoridades. Tá bom, meus irmãos? Vamos então agora passar para as 7 questões em si, 7 exigências, vamos colocar assim, desse mandamento. Eu peço para vocês então acompanharem comigo a pergunta 129 e a resposta. Então veja, eu vou ler agora a pergunta e a resposta. A pergunta diz assim: o que se exige dos superiores para com os seus inferiores? Resposta: exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a posição em que se acham, que amem os seus inferiores, orem por eles e os abençoem. Primeiro. Segundo, que os instruam, aconselhem e admoestem. Terceiro, que aprovem, encorajem e recompensem recompensem os que praticam bem, e reprovem, desencorajem e punam os que praticam mal. Quarto, que os protejam e supram-lhes tudo o que for necessário à alma e ao corpo, e que por um proceder sério, sábio, aqui já a última parte, né? E que por um proceder sério, sábio, santo, exemplar, busquem a glória de Deus e a honra para si mesmos, preservando assim a autoridade que Deus pôs sobre eles. Tem alguns pontos aqui separados, uns 2 pontos separados aqui, que na verdade se desdobram em dois aspectos aqui que eu quero tratar com os irmãos. Então vamos lá, meus irmãos. Qual é a exigência que Deus faz para nós neste mandamento em relação às autoridades, quando nós estamos em cargo de autoridade? Lembre sempre, tá? Todos aqueles aspectos que eu falei para você, de idade, de dom, de hierarquia ou de cargo mesmo, em algum setor da sociedade. Vamos lá. Primeiro, exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a posição em que se acham, que amem seus inferiores, orem por eles e os abençoem. Observe que o Catecismo Maior já responde aqui: exige-se dos superiores conforme o poder que recebem de Deus. Primeira coisa aqui, né? Que leva àquele ponto que eu falei. A autoridade tem que ter consciência de que quem lhe deu aquele cargo foi Deus, foi o poder de Deus. Então, conforme o poder que recebe de Deus e a posição em que se acham. Aqui nós temos 2 coisas, irmãos. O poder, a natureza do poder que Deus está dando para você e a posição em que você se acha. Tá? Então, o que significa isso? Poder é o tipo de poder. Por exemplo, o pai tem um poder sobre o filho. O pastor tem um poder sobre os membros, as ovelhas que o Senhor colocou ali para ele cuidar. O presidente, o governador, o prefeito tem um poder também. De acordo com a natureza desse poder, tudo isso foi dado por Deus, e essas coisas não são a mesma coisa. Um é o poder do pai, outro é o poder do presidente. Eles têm responsabilidades diferentes. Então, de acordo com esse tipo de poder, se é familiar, se é governamental, se é eclesiástico, um pastor, se é em termos de dom, de talento, um médico, um advogado, e assim por diante. Então, de acordo com esse poder que Deus deu para ele, ele deve exercer esses papéis aqui. Tá? E não somente de acordo com o poder, mas também com a posição em que se acha. Posição aqui já trata da seguinte aspecto: Deus me deu um poder, mas esse poder ele está numa certa posição.
existem pessoas que estão abaixo de mim e existem pessoas que estão acima de mim. Então, de acordo com a posição, por exemplo, o presidente da República, ele tem os seus ministros. Então, esses ministros têm todos autoridade, mas eles estão numa posição que não é a mesma do presidente, eles estão abaixo. Então, é nesse sentido, tá, gente? Então, de acordo com o poder que Deus dá, a natureza desse poder, e sempre lembrando que é de Deus, e a posição em que se acham, aí, de acordo com isso, eles vão amar os seus inferiores, eles vão orar por eles e eles vão abençoá-los. Vocês estão compreendendo? Então, é claro que esse amor vem daquela questão de amar a Deus e de amar ao próximo. Esse amor vem daquele aspecto essencial que eu mostrei para vocês em Romanos capítulo 13. Nós temos que amar as pessoas, nós temos que servir as pessoas. Só que existe, por exemplo, uma criança. Essa criança, o pai tem que amá-la de acordo com a posição dele. O pastor também tem que amá-la, mas de acordo com a posição e de acordo com o poder dele. Vocês estão entendendo? Quer dizer, esse poder e essa influência, esse poder e essa posição vão se expressar neste amor. Ou talvez seria melhor dizermos, o amor vai se expressar de acordo com o poder e com a posição daquela pessoa, de acordo então com esse poder que ela tem em termos de autoridade, da posição dela como autoridade. Então não vai ser a mesma coisa. O amor que o pastor vai ter por uma criança na igreja e o cuidado que ele deve ter com essa criança vai ser influenciado pelo poder que ele tem, pela posição que ele tem em relação àquela criança, que é diferente do pai. Vamos avançando aí, irmão. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar, tá bom? Vamos avançando então. E ele diz aqui o seguinte, que ame os seus inferiores, que orem por eles. Esse amor, a maior expressão do amor que nós podemos ter por alguém, você sabe qual é? É quando nós oramos pela pessoa. O maior benefício que nós damos a alguém é orar por ela. Por quê? Porque a oração, irmão, significa que nós estamos buscando a Deus, pedindo a Deus por elas, e é Deus que abençoa sempre. Portanto, se eu tento fazer o bem e não oro pela pessoa, eu estou me esquecendo do maior bem, eu estou esquecendo que aquela pessoa precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Então, se eu quero fazer o mesmo bem a ela, antes de fazer qualquer coisa em termo prático, eu tenho que orar por ela. Então, a autoridade tem sempre que orar pelos seus liderados. E tem que abençoá-los, tem que pedir que Deus os abençoe, que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor os ajude, os socorra. Quando a autoridade faz isso, ela está, na verdade, reconhecendo que ela não pode fazer nada sem a bênção de Deus. Existe um princípio geral em relação à oração, meus irmãos, que é o seguinte: se você não ora, você está confiando em si, você está agindo confiando na sua força, então eu não preciso orar. Mas quando você ora, é porque você tem consciência de que você não pode fazer nada por si mesmo, que em tudo você precisa da bênção, da graça de Deus. Então, a autoridade, quando ela ora, ela vai orar por si, ela vai orar pelos seus liderados, ela está realmente exercendo fé em Deus. Vocês lembram que a primeira coisa que Daniel fez quando ele ouviu sobre o sonho do rei foi fazer o quê? Foi orar, porque ele sabia que de Deus vinha o socorro, a ajuda. Então, sempre, irmãos, oração. Tá? Eu vou fazer, eu fico na dúvida se eu já leio os versículos. Eu acho que eu vou seguir adiante, depois eu leio os versículos, tá bom? Bora lá. Aqui nós temos, então, a primeira obrigação, o primeiro dever, a primeira exigência. A segunda exigência, ela está escrita assim: que os instruam, aconselhem e admoestem. Aqui nós temos a questão de que a autoridade, seja ela qual for, de acordo com o seu, nunca esqueça, de acordo com o seu poder e de acordo com a sua posição,
ela está ali para instruir, para mostrar o caminho, para dirigir. Portanto, isso tem a ver com a palavra, tem a ver com o que se ensina, com o que se diz. Toda autoridade, em algum momento, ele vai ter que falar, ele vai ter que dirigir as pessoas, então ele precisa instruir de acordo com o poder e a posição dele, por amor a Deus, por amor ao próximo. Ele tem também que aconselhar, ele tem também que dar conselhos quando os seus liderados estiverem necessitando daqueles conselhos específicos, e ele tem que admoestar, ele tem que corrigir, ele tem que animar as pessoas a fazerem o bem. Ele tem então que exercer esse papel, irmãos, vamos dizer assim, mais verbal. Ele tem que exercer o poder da palavra em termos de instrução, aconselhamento e admoestação. Uma outra exigência, irmãos, da autoridade, que está aqui na resposta do catecismo, tem a ver com exatamente o proceder das pessoas que estão debaixo da sua liderança, em como elas estão se comportando, o que elas estão fazendo, se elas estão respondendo à sua boa autoridade, que é feita com amor, que é feita para Deus, ou não. Ora, irmãos, isso é muito importante. Então, aquelas pessoas que estão fazendo bem, que estão praticando bem, que estão se submetendo à sua boa autoridade, essa pessoa, então, essa autoridade deve o quê? Aprovar, deve encorajar, deve recompensar os que praticam bem. Como é que isso acontece, irmãos? A aprovação, ela vem de várias formas. A aprovação, ela vem de uma expressão, ela vem de um aperto de mão, de uma expressão, assim, em termos de você mostrar, às vezes falando e às vezes se expressando com gestos que aquilo está aprovado, que você está concordando com aquilo. Você deve encorajar, deve ser uma pessoa que diz, olha, isso aqui foi bem feito, deve elogiar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês pegam as cartas do apóstolo Paulo, vocês observam que Paulo elogia o que há de bom nas igrejas. Aliás, só tem uma carta que Paulo não elogia nada. Que a carta... Sabe qual é, irmão? Você sabe qual é? Provinha aqui de ABD. Qual é a carta que Paulo não elogia? Hein? Sabe qual é, irmão? Não. É Gálatas. Ele não elogia nada. Ele já começa, né? Ele já começa forte ali, mostrando os erros da igreja. Mas, em geral, o apóstolo Paulo, ele elogia as igrejas, irmãos. O que é isso? Isso é incentivo. Não seja bajulador. Não seja bajulador. Existe uma diferença entre a bajulação e o elogio sincero, verdadeiro. A bajulação é daqueles que foram acusar o Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vimos semana passada, e eles disseram, rei, viva para sempre, viva eternamente. Estavam bajulando o rei. Eles não se importavam com o rei, eles só estavam preocupados com uma posição. Isso é o bajulador. Geralmente, pessoas de posição enchem de bajuladores em volta deles, ou pessoas que podem fazer alguma coisa por alguém, enchem de bajuladores perto deles. Não devemos ser bajuladores. Bajuladores é coisa de pessoas falsas, isso não tem nada a ver com Deus, irmãos. Mas o elogio sincero é uma coisa boa, útil, anima, encoraja as pessoas, né? Desde que você, claro, também tem que fazer isso com moderação, não é ficar elogiando o tempo todo, porque aí já se transforma na tal da bajulação, né? Mas o elogio sincero, moderado, ele deve ser feito, irmãos. E a recompensa, meus irmãos, a recompensa, evidentemente, é que quem faz o bem receberá o bem da autoridade e deve ser recompensado de acordo com a posição e de acordo com o poder que aquela autoridade tem. Mas quanto aos inversos disso, quanto àqueles que fazem o mal, quanto àqueles que não obedecem, quanto àqueles que não seguem as leis boas e justas da sociedade, na igreja, na família, que não estão submetendo à autoridade, aí, irmãos, essa autoridade deve reprovar, desencorajar e punir os que praticam mal. Como é que isso é feito? Isso é feito no espírito de amor também, nunca esqueçamos.
E esse é um ponto interessante. Eu estou relembrando de vez em quando Daniel, que nós estamos estudando, mas hoje nós vamos estudar que Nabucodonosor era um homem extremamente irado, raivoso, descontrolado. Ele vai assim submeter Sadraque, Mesaque e Abednego à fornalha ardente, muito mais ardente do que o normal. Quer dizer que é um homem que age por raiva, por ira. Não, meus irmãos, guardem isso. Até quando nós reprovarmos alguém, nós punirmos alguém, nós não devemos fazer isso com raiva. Nós não devemos fazer isso com ódio. Nós não devemos fazer isso levados pela ira. A ira humana não produz a justiça de Deus. Nós devemos fazer por amor. Então, quando nós estivermos com raiva, irados, é melhor deixar passar aquilo, é melhor ir a Deus, meditar, levar a nossa raiva, a nossa indignação à cruz de Jesus. E aí nós vamos ver que nós não merecemos nada que Jesus nos deu. E aquela pessoa que errou conosco, nós devemos oferecer misericórdia, amor, paciência. A nossa raiva, ela vai enfraquecer diante da cruz de Cristo, irmãos. Então, eu quero desaconselhar isso. Cuidado. Cuidado para você não agir por impulso, por raiva, porque isso é pecaminoso. Então, vá à cruz. Agora, você tem, sim, não podemos ser omissos e não fazer o que tem que ser feito. Temos que reprovar. Temos que dizer claramente para a pessoa: você errou nisso. Isso está errado. Isso é mal. Isso você pecou. Ou, se for no caso da igreja, né? Assim, a gente fala essa linguagem, pecou. Ou se for em outra situação, você errou nisso, você cometeu este erro, este crime, talvez chamado crime, de acordo com a situação, é nominar, é dar o nome àquilo que foi feito, é desaprovar, e desaprovar de respeito a realmente esclarecer que tipo de delito, que tipo de culpa, que tipo de erro é aquele. E é desencorajar, é dizer para a pessoa claramente que ela não deve fazer isso. É não elogiar quando não dá para elogiar, por exemplo. Por isso que Paulo não elogia Gálatas. Por quê? Porque ali, irmãos, só para vocês entenderem, por que Paulo não elogia Gálatas? Porque ali, a Galácia era uma região, e naquela região eles estavam abandonando a essência do Evangelho. Então, Paulo não tinha que elogiar, Paulo tinha logo que reprovar. Então, não cabe elogios, não cabe... Por isso que a lisonja, por que a lisonja ela é pecaminosa? Porque a lisonja é assim, a pessoa está errando e você fica lisonjeando, você fica bajulando, você fica... porque você tem interesse. Não, meus irmãos. Reprovação tem que ser feita claramente e desencorajar a pessoa, dizer: você está errado, não faça mais isso, anunciar as consequências de forma clara, se aquilo se tornar mais grave ou persistir de acordo com a natureza do caso, desencorajar de forma bem clara. Mas não é só isso, irmãos, é punir. E a punição, ela vem... Aqui nós temos que também pensar. A punição, ela é de acordo com o caso e de acordo com a situação. Às vezes, uma repreensão verbal já basta. Às vezes, não. De acordo com a gravidade da situação, a punição também deverá ser correspondente. O princípio de justiça, irmãos, bíblica, é que nós devemos buscar... punir as coisas, os crimes, os erros, os pecados, de acordo com a sua natureza. Mas tem outra coisa que vai entrar aí. Essa punição, ela vai entrar no tipo de autoridade. Lembra? Do poder e da posição da pessoa. Então, se aquela pessoa tem o poder de punir, ela deve punir de acordo com esse poder dela.
e se ela está na posição de punir. Fora isso, talvez tenha que ser feita uma denúncia, porque ela não tem ela como punir, mas ela pode fazer a denúncia. Mas, enfim, as situações são múltiplas, cada caso é um caso, mas estou colocando aqui para os irmãos os princípios gerais. E vamos adiante, irmãos. Agora nós temos outro aspecto aqui depois do ponto e vírgula, que é que os protejam e supram-lhes tudo que for necessário à alma e ao corpo. Isso aqui tem a ver, então, que essas autoridades, de acordo, de novo, com a sua posição, de acordo com o seu poder, elas estão ali na responsabilidade de proteger aquelas pessoas e de suprir-lhes em termos do que é necessário à alma e ao corpo. Então, deixa eu explicar aqui, irmãos, a situação da seguinte forma. Um policial, ele tem que proteger as pessoas de que tipo de perigo? Dos criminosos. O pastor na igreja, ele tem que proteger as pessoas em que tipo de perigo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com essa pergunta? Veja que é sempre de acordo com a posição e com o poder da pessoa, essa proteção. Então, o policial, ele tem que proteger as pessoas dos criminosos. Mas o pastor tem que proteger as pessoas do quê? Dos falsos profetas. Então, estou dizendo isso porque, de acordo, de novo, com o poder e com a posição que é essa proteção. Tá? Aí vocês aplicam em cada caso. E quando ele diz aqui, irmãos, suprir tudo que for necessário à alma e ao corpo, a mesma coisa. O pastor, ele deve proteger, suprir as almas com a palavra de Deus. Já as pessoas que estão ali, as crianças, por exemplo, os jovens que estão ali naquela igreja, ou as crianças, ou os familiares, devem ser supridos pelo pai de família, pelo chefe da casa, em termos o quê? Em termos materiais. Materiais mesmo, e também espirituais. Certo? Mas vocês veem que, de acordo sempre com a posição da pessoa, né? Deixa eu colocar outra coisa aqui que eu acho que é bem interessante nós pensarmos. Quando diz aqui, suprir tudo que for necessário à alma e ao corpo. O governo, por exemplo, ele não deve se intrometer em questões religiosas. O governo ele tem a função dele. Né? Então, o governo ele deve procurar, dentro da sua capacidade, por exemplo, que haja segurança pública. Mas em tempo de crise, essa segurança pública, então, ela vai tratar principalmente da questão do quê? Física, do corpo. Mas em tempo de crise, por exemplo, nós passamos uma pandemia. Em tempos emergenciais como esse, o governo deve providenciar auxílio emergencial. Deve lutar, deve promover pesquisas científicas para a produção de tratamentos, de vacinas. Tudo isso é responsabilidade do governo. Em termos até espirituais e de religião, quero colocar também um ponto. O governo ele deve promover, irmãos, a liberdade religiosa. Olha, nós cristãos devemos ser as pessoas que mais lutam pela liberdade religiosa. Por quê? Porque o cristianismo ele é voluntário. O cristianismo ele irmãos, alguma coisa que você vai ouvir, que você não vai ser forçado e obrigado por nenhum governo. Então, os cristãos devem sempre ser aqueles que lutam pela liberdade religiosa. Então, eu estou colocando vários aspectos para mostrar para os irmãos que quando cada uma dessas posições, naturezas e posições e poderes, eles têm as suas responsabilidades com a alma e com o corpo, mas são diferentes. Uma é a responsabilidade do pastor,
outra é responsabilidade do pai, outra é responsabilidade do governo, do presidente, do governador, do legislador, outra é responsabilidade do médico, do advogado, do engenheiro, daquela pessoa que exerce uma função. Então, cada um vai ter ali a sua função e tem que promover, tem que proteger e tem que suprir o que for necessário à alma e ao corpo. E por último, meus irmãos, eu já quero pedir para vocês, com certeza eu não vou poder ler todos os versículos, mas que vocês leiam, e aí vocês podem trazer depois alguma questão que surgir, ou fique à vontade para fazer alguma pergunta agora, tá? Isso aqui agora trata de um aspecto em que, dependendo de como a pessoa ela age como autoridade, ela vai estar honrando a autoridade e com isso honrando a Deus. Observe que a resposta diz assim: e que por um proceder sério, sábio, santo e exemplar, busquem a glória de Deus e a honra para si mesmos, preservando assim a autoridade que Deus pôs sobre eles. Aqui, então, o que significa, irmãos? É que se você quer glorificar a Deus na sua autoridade, e se você quer honrar a sua autoridade, e, numa linguagem simples, se fazer respeitar como autoridade, que as pessoas honrem você como autoridade, você tem que ser uma pessoa séria. Essa seriedade significa o quê? Meus irmãos, eu vou colocar o seguinte: quando nós exercemos a autoridade, é como um peso que é posto sobre nós. A autoridade, ela é pesada. A autoridade, ela envolve uma responsabilidade. Então, eu tenho que carregar aquilo com muito cuidado. Não dá para brincar. Não dá para tratar aquilo levianamente. Então, eu tenho que fazer aquilo com seriedade. Eu tenho que fazer isso com sabedoria. E a sabedoria, evidentemente, vem da palavra de Deus. Eu tenho que fazer isso com santidade. Eu tenho que fazer isso como dedicado ao Senhor, como algo para Deus, para Ele, em obediência a Ele. E eu devo ser uma pessoa exemplar. Eu não devo ser, evidentemente, alguém perfeito. Ninguém é perfeito. Nós já temos estudado que as autoridades são imperfeitas. Mas eu devo exercer ali um exemplo com a minha vida, de maneira que, se eu fizer isso, Deus estará sendo glorificado. Por quê, meus irmãos? Porque Ele quem me deu aquela autoridade, Ele quem me deu aquele cargo. E, finalmente, quando eu faço isso também, eu estou honrando a mim mesmo. Mas essa honra não é uma busca uma busca assim da autopromoção, não é nesse sentido. É uma honra a mim como aquela autoridade. Eu estou honrando a minha posição, eu estou honrando aquele poder que foi dado por Deus, eu estou honrando aquela minha função e a natureza daquela autoridade, e, portanto, eu estarei preservando essa autoridade que Deus pôs sobre mim. Como ele diz aqui, preservando assim a autoridade que Deus pôs sobre eles. Nós não precisamos explicar muita coisa sobre a realidade de que, quando uma autoridade ela não é séria, ela não age com sabedoria, ela comete crimes, ela não tem um comportamento exemplar, ninguém respeita. Ninguém respeita. As pessoas que estão debaixo da autoridade dela vão desonrá-la, vão desrespeitá-la. Ela não vai conseguir manter a autoridade dela. Irmãos, vamos olhar os versículos aqui e vamos observar apenas alguns, mas em cada ponto desse. Primeiro, que amem seus inferiores, orem por eles e os abençoem. Colossenses 3,19. Leia comigo, por favor. Colossenses 3,19. Diz a Escritura:
Vós, maridos, amai a vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Porque aqui, no caso, o marido é autoridade na família. Então, ele tem que fazer isso com amor. Vamos ler também, meus irmãos, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Por favor, depois na sua casa, leia todos os versículos, tá? Não deixe de fazer isso, que é muito importante. E depois os irmãos podem trazer alguma dúvida que surgir na leitura. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, que diz assim: Quanto a mim, 1 Samuel 12, 23, e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Amar, orar, abençoar. Que instruam, aconselhem e admoestem. Vamos para o grande texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Diz a palavra: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Está vendo, irmãos? Ensinar, instruir. Vamos ver agora sobre aprovar, encorajar e recompensar os que praticam bem. 1 Pedro 3,7, irmãos. 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus corredeiros da graça e da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Honrar a esposa. Eu acho um texto interessante aqui. Vamos ler mais esse, meus irmãos? Não, vamos ler Romanos. Está pertinho aqui. Romanos 13, 3. Romanos 13, 3. Que diz assim. Romanos 13, 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás o que, irmãos? Louvor dela, que é o elogio, né? É o incentivo. Agora, quanto aos que cometem erro, irmãos, vamos lá para o versículo 4 aqui de Romanos, aproveitar que a gente já está aqui. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Vamos ver também Provérbios capítulo 29, versículo 15. Vamos lá? Provérbios capítulo 29, versículo 15. Que diz a palavra do Senhor: A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então tem que reprovar, tem que desencorajar e tem que punir também. Vamos ver, meus irmãos, esse versículo, somente esse, Jó capítulo 29, do verso 12 ao 17. Esse versículo é a coisa mais linda, irmãos. Olha o que Jó diz aqui, bora ler. Jó capítulo 29, do verso 12 ao 17. Diz assim a Sagrada Escritura. Jó, capítulo 29, do verso 12 ao 17. Porque eu livrava
o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me de justiça, e ela me servia de vestimenta, como manto, e diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olhos para o cego, de pés para o coxo, dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência, e quebrava os queixos dos perversos, do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. Aqui está, quando Jó está falando dele como uma autoridade, como um homem poderoso, rico, e ele ajudava, supria, livrava as pessoas. E agora, irmãos, diga, irmão. Pode, fique à vontade. O senhor fez a leitura da pergunta 129, antes de fazer a leitura, o senhor estabeleceu o fundamento. Sim. Que foi justamente o versículo, capítulo 13, subleio os versículos. E quando ele diz lá no versículo primeiro assim, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, na minha versão, e as autoridades que existem foram ele instituídas. Eu fiquei pensando, a princípio, numa leitura rápida, por que ele está repetindo a mesma coisa? E aí, na medida que o Senhor foi explanando, percebi que quando ele fala porque não há autoridade, ele está falando das pessoas, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E quando ele fala em seguir as autoridades, é que ele está se referindo à posição. As autoridades que existem foram por eles instituídas, as posições foram por eles instituídas. E isso vai justamente com a pergunta, quando ela diz: existem os superiores conforme o poder que recebem de Deus e a posição que se acham colocados. Sim. E aí me fez, quando o senhor fala a questão da responsabilidade que nós temos, porque cada um dentro do aspecto de vida que Deus concedeu, manifestou o seu poder, possui a gravidade, a seriedade dessa posição. E eu lembrei de 1 Samuel, quando Israel exige um rei, quer um rei sobre si, e Samuel, falando pela boca de Deus, disse: eu os tirei do Egito, eu os livrei da mão do rei, mas vós me rejeitaste, querendo um rei, então vou lhe dar um rei. E aí tem aquela passagem lá em 1 Samuel capítulo 24, quando Saul, eleito rei, persegue Davi está escondido na caverna, e Saul entra na caverna, e os comandados de Davi o instigam, dizem: Deus o entregou em suas mãos. Sim. E ele vai cortar a orla da veste de Saul, e uma borda, né? E diz assim, o coração dele se compunge, e ele então diz assim: Deus me livre de fazer tal coisa ao ungido do Senhor. Isso tudo justamente porque Davi entendia a posição que aquele rei, a despeito da tristeza que causou no coração de Deus, colocar, mas aquela autoridade foi instituída por Deus, ele compreendeu. E os seus comandados não compreendiam isso. Então essa é uma palavra que é muito forte para nós, porque essas coisas não serão entendidas por um ímpio. Então, para nós, devemos compreender a posição que Deus nos coloca, e que Deus colocou até aquele ímpio, e agir conforme a palavra nos instrui. A partir dos próprios exemplos que eram. Isso. É isso mesmo, irmão. E quando ele fala assim, né? Quando a palavra diz ungido, de quem? Do Senhor. Né? Então, essa é a grande questão. Sempre é Deus. Sempre é Deus. Muito bem, irmão. É isso mesmo. E para nós... Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Os irmãos não fizeram nenhuma pergunta, hein? Nenhuma perguntinha. Mas vamos lá. Para a gente encerrar, meus irmãos, vamos ver dois textos ainda. 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12. Diz a palavra do Senhor:
Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Veja, ninguém despreze, mas em seguida ele diz, mas ser tu exemplo. Né? E o último que eu quero ler, meus irmãos, é Tito, bora aproveitar que está perto aí, Tito 2,15. Tito 2,15. E diz assim: fala disto, Tito 2,15, fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Meus irmãos, quero então encerrar colocando para vocês em resumo que aquilo que o Senhor Deus colocar você, seja com uma pessoa mais velha, seja com uma pessoa que tem um talento, um dom, seja com uma pessoa que tem um poder de autoridade propriamente, uma posição, lembre sempre que foi Deus. E lembre que você deve exercê-lo para o Senhor, amando ao Senhor, com gratidão, como salvo em Cristo Jesus, como redimido, e amando o seu próximo, servindo o seu próximo naquela posição. E nunca como alguém que quer ser servido. E nesse princípio, portanto, faça isso que está aqui. Ame, ore pelos seus liderados, abençoe-os, de acordo com a sua posição e poder, os instrua, aconselhe, admoeste. Quando eles fizerem o que é bom, mostre para eles a sua aprovação, os encoraje, os elogie, os recompense de acordo com aquilo que é justo. Quando eles errarem, lembre de fazer isso também, não com raiva, com ódio, mas com amor também, inclusive a eles. Os reprovem, os desencorajem, os punam, você venha puni-los. E também, lembre sempre, de acordo com a sua posição, você está numa posição de suprir as necessidades deles, materiais e espirituais, e de guardá-los de acordo com a sua posição, dos perigos, que o seu cargo está ali exatamente para protegê-los desses perigos, sejam físicos ou espirituais. E lembre de ser um exemplo, seja sério, seja sábio, seja santo, exemplar. Busque a glória de Deus nisso, e a honra para você nisso, e a autoridade que Deus lhe deu nisso. Ou seja, você terá essa autoridade de acordo com o seu proceder, de acordo com o seu exemplo. Né? Então, irmãos, se nós fizermos isso, nós estaremos glorificando ao nosso Senhor que deu para nós exatamente todas essas oportunidades de exercermos a autoridade. E assim, eu quero dizer para vocês que a autoridade é um privilégio, é um serviço, e que nós devemos fazer realmente amando a Deus e amando aquelas pessoas. Nós temos que amar as pessoas, nós temos que ver aquelas pessoas como pessoas que Deus colocou diante de nós para abençoar, ajudar aquelas pessoas. Nós vamos ser instrumento de Deus para o bem delas, e assim que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ajude nisso. Senhor, muito obrigado, que nós tivemos hoje privilégio, oportunidade de estudarmos, Senhor, este assunto tão importante, que é sobre as nossas funções de autoridade. Nos conceda a bênção do Espírito Santo, para que nós realmente venhamos exercer esse nosso cargo, essa nossa função, esse nosso talento, enfim, de acordo com o que o Senhor deu, a poder e a posição, e fazendo, Deus, aquilo para o Senhor com amor, em gratidão, em Cristo, com a graça de Deus, orando, abençoando, amando, servindo, aprovando, reprovando quando necessário, suprindo, guardando e sendo exemplo para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Em nome de Jesus oramos assim. Seja louvado, engrandecido o seu nome nesse nosso serviço, Pai. Amém e amém.